Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade, então, às nossas aulas. O tema de hoje é narração. Esse é um tema que nós já tratamos nas aulas presenciais, né, antes de ocorrer a pandemia. Então, só para recapitular, só para a gente ter uma ideia, né, retomar isso, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os elementos da narrativa. E depois a gente vai falar sobre a estrutura da narração, que aí já é um tema que a gente não tinha entrado ainda, tá bom? Então vamos lá. Narrativa, ela é um texto que conta uma história real ou imaginária, né? Ou pode mesclar os dois. Tem elementos constitutivos, elementos principais, que quase toda narrativa vai ter, que são os personagens, né, os seres que agem dentro da história. Esses seres podem ser objetos, podem ser animais, podem ser pessoas. O tempo, em quanto tempo essa história acontece e quando ela acontece. Espaço, que é o lugar, né, onde a história acontece. E um narrador, ou seja, essa pessoa que conta a história, que não pode ser confundida com o autor, tá? Então, o narrador, ele está em primeira pessoa, um narrador que participa da história, ou ele está em terceira pessoa, ele é um narrador observador, ele não participa, ele só está contando aquela história. E temos também o enredo. O enredo é a sequência de acontecimentos dentro daquela história, tá? Então, um exemplo clássico que eu dou para vocês é a história da Chapeuzinho Vermelho. Então, quais são os personagens? Chapeuzinho, Lobo, mãe da Chapeuzinho, Vovó e o Caçador. Nós temos 5 personagens. Tempo, em quanto tempo ela se passa? Um dia, né? Então, um dia ou uma tarde, dependendo aí de que ponto de vista a gente está analisando. Narrador. Narrador está em terceira pessoa, né? Uma voz que conta a história, ela não é um personagem. E, por último, o enredo. Então, a mãe pede que a Chapeuzinho leve os doces, a cesta de doce, até a casa da avó e que ela vá pelo caminho fora da floresta. A Chapeuzinho teimosa vai por dentro da floresta e aí acaba encontrando o lobo mau, que engana, né, a Chapéu, e o lobo corre para casa da vovó. Chegando lá, ele come a vovozinha e depois acontece aquela sequência com a Chapeuzinho Vermelho, que ela chega, acha que o lobo é a vovó, e depois o lobo ataca a Chapéu, o caçador aparece, corta a barriga do lobo, salva a vovó e a Chapeuzinho, e todos são felizes para sempre. Então, veja, a sequência é aquilo que acontece na história do começo ao fim, os fatos principais, tá? Não é os detalhes, não são os detalhes da história, tá bom? Então, dentro do narrador, a gente tem o narrador personagem, que é aquele que conta e participa da história. O narrador observador, que só conta, então ele está em terceira pessoa. Narrador personagem, primeira pessoa, eu. Narrador observador, terceira pessoa, ele, tá? E o narrador onisciente, que é aquele que sabe tudo o que acontece, tudo que os personagens pensam, como eles se sentem, ele sabe da vida dos personagens, aí a gente chama de narrador onisciente, certo? Agora vamos para a estrutura da narrativa. Então, a gente tem a apresentação, que é quando a gente conhece os personagens e o que vai... o início da história, né, sobre o que aquela história vai falar. Então, por exemplo, qual é a apresentação da história da Chapeuzinho Vermelho? É quando a mãe chama ela para levar os doces para a vovó e pede para ela não ir pelo caminho da floresta. Essa é a apresentação. A gente tem a complicação. A complicação é o acontecimento que gera ali um problema na história. Então, qual que é a complicação da história da Chapeuzinho Vermelho? Quando ela escolhe ir pelo caminho da floresta e encontra o lobo. Clímax. Clímax é o momento
alto da narrativa, é um momento crítico, tá? O clímax da Chapeuzinho, da história da Chapéu, é quando ela está lá conversando com o lobo e fala que olhos grandes que você tem, e ela acha que o lobo é a vovó. Então esse é o clímax, você fica tipo, meu Deus, o que vai acontecer? Toda história tem isso, tá? Eu tô usando o exemplo da Chapeuzinho Vermelho porque todo mundo conhece. Mas se vocês lerem, por exemplo, Harry Potter, vocês vão achar vários clímax dentro dos livros ou mesmo assistindo os filmes. E o desfecho? O desfecho é a solução do clímax, tá? Então, o desfecho é a resolução do problema, da problemática da história. E o desfecho da Chapeuzinho Vermelho é quando o caçador aparece e salva ela e salva a vovó. Os personagens são muito importantes, a gente tem os principais, que são os protagonistas, e os secundários. Quem são os personagens principais da história da Chapeuzinho Vermelho? O lobo e a Chapeuzinho Vermelho. Quem são os secundários? A vovó, a mamãe e o caçador. Certo? Espero que vocês tenham entendido. E agora vamos fazer os exercícios.